E aí, meus amigos, sou Ricardo Rodrigues da Sama Contabilidade, estou aqui com a doutora Carol da CIV Advogados, nossa parceira e amiga, né? Hoje vamos tratar de um assunto bem polêmico, do nosso ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, né? E do nosso ministro do Supremo, o nosso querido Barroso, uma polêmica muito grande para os empresários e para os empregados, né? Vamos lá? Mais uma vez estamos aqui, né, tratando de assuntos importantes para nossos clientes, para nossos amigos, né? E também para todo mundo se informar melhor, né? Eu acho que muitas pessoas têm dúvidas a respeito desses assuntos, né? Há uns 2 meses atrás eu gravei um vídeo falando sobre esse assunto, sobre a vacinação e sobre a empresa mandar o funcionário embora por justa causa se ele não se vacinar. Como que isso está hoje, doutora? Pois é, Ricardo, você vê, né? A pandemia parece estar acabando, mas as discussões ainda não acabaram. Sempre aumenta. Eu acho que a gente não vai ter muito sossego por um bom tempo, né? O reflexo da pandemia na nossa área ainda vai ser muito grande. O empresário está sofrendo muito e eu acredito que também o colaborador também esteja sofrendo, porque são muitas dúvidas, muitas coisas acontecendo e que ainda não se tem um parâmetro do que está sendo feito, né? Sim, sim. E a portaria veio colocar mais um pouquinho aí de pimenta no meio dessas Vai aumentar a dúvida de todo mundo. Porque bom. Assim, vamos cronologicamente falando, né, Ricardo? Como você disse, há 2 meses atrás você gravou um vídeo, provavelmente quando saiu aquela decisão do TRT, né? Sim, do pessoal aqui de São Caetano, né? Daquela funcionária que não quis se vacinar. Exatamente. Né? Considerando válida a dispensa por justa causa do empregado que se recusou a se vacinar. Né? No caso, a moça trabalhava na área da saúde ainda, né? Ainda tinha um agravante em cima disso, né? E aí o tribunal, né? Os juízes, eu estou falando da minha área jurídica, eles abraçaram na grande maioria essa decisão. Realmente estavam entendendo que o bem coletivo se sobrepõe sobre o individual. É que é uma lógica da própria democracia, né? O bem coletivo se sobressai ao individual, né? Isso. E então, essa decisão meio que foi abraçada mesmo. E aí, agora, dia 1º, né, na emenda do feriado, nós tivemos a edição dessa portaria, né, do Ministério do Trabalho, que veio a... Não vou dizer que ela vem dizer o contrário, né, mas ela vem mencionar como uma prática discriminatória a exigência da vacinação, tanto para o empregado ingressar, quanto para ele permanecer no trabalho. Então, ela veio colocar essa discussão aí... É que é complicado, né? Porque tem tanta gente falando sobre o tal do passaporte da vacinação, né? A gente vê isso em vários lugares. Não estamos falando da empresa em si, mas em vários lugares. Campo de futebol, teatro, cinema. Em vários lugares você é obrigado a ter a comprovação da vacina. Para ingresso, Para ingresso. Na empresa, isso não necessariamente é obrigatório. Segundo a portaria, não, né? Não, né? Segundo a portaria, não. Mas, no âmbito jurídico, o que se falou nesses últimos... Nós hoje estamos no dia 5, né? Dia 5, então, nos últimos 4 dias aqui sobre a portaria. Está pegando fogo, né? Porque o ministro Barroso deu 5 dias para o nosso presidente se manifestar. Então, assim, o que tem se falado no geral sobre a portaria, né? Uma corrente fala que ela é inconstitucional, porque portaria do Ministério do Trabalho não pode tratar de legislação trabalhista, isso seria só por lei federal, porque é competência da União, então que essa portaria não teria validade constitucional. E a outra corrente vem a dizer que ela tem validade porque ela só vem complementar a lei que já existe, né? De as discriminação. Leis exatamente. Que já existe. Que já existem há tempos, né? A lei que fala sobre tratamento discriminatório do empregado, ela é de 95. Então, o que eles falam? Que essa portaria ela só veio dizer o que não é discriminatório e ela complementa. Então, ela seria válida. Então... Juridicamente falando, a gente ainda não tem uma decisão se a portaria é constitucional ou não. O que traz para hoje, para o empregador, essa dificuldade de saber, aplico ou não aplico? Porque, assim, o empregador ele acaba ficando numa situação complicada, né? Eu vou dizer assim, no âmbito geral, né? Nós estávamos conversando há tempos e falamos sobre um lojista. Então, o funcionário dele atende o público e, de repente, não toma vacina. É um direito dele não querer tomar vacina.
Mas e como fica o direito da empresa e das pessoas que vão ser recepcionadas por aquela pessoa nessa condição? Realmente é muito confuso. Ninguém aqui está obrigando ninguém a tomar vacina, a gente não está conversando sobre isso, não é nem para se criar uma polêmica em cima disso. Mas a gente realmente quer tentar chegar num consenso onde a empresa e o colaborador sejam pacificadores de uma situação. A portaria fala muito sobre orientação, né, doutora? Exatamente, é isso que eu ia falar. Nesse ponto específico, a portaria andou bem, né? Porque ela fala que a empresa terá de adotar medidas de conscientização sobre a importância da vacina, sobre o bem que ela faz. Então, assim... Então, seria bom que as empresas começassem a adotar formas de explicar melhor sobre isso, né? Exemplificar melhor sobre a prática de ser ou não ser aquilo que está sendo proposto, né? Exatamente. Assim, qual que é o conselho hoje, jurídico, enquanto a gente não tem a resolução desse impasse, né? Eu acredito que a melhor forma agora da empresa lidar com esse assunto por enquanto, não exigir a carteira de vacinação, não ter expressamente essa exigência dentro da empresa. Até porque a portaria fala para não fazer, né? Então, Exatamente. vamos cumprir aquilo que está na portaria hoje. Por enquanto, sim, o que... a lei, né? É o que a gente tem aí. Então, não exigir porque corre-se o risco de se entender como uma prática discriminatória. E ser penalizado. E a pena é um pouco grotescamente forte para a empresa, né? Vamos falar assim? Sim, um pouco sim. forte para a empresa, né? Então, Sim. temos que tomar cuidado mesmo, né? E, assim, não exigir a carteira, mas, de outro lado, a empresa documentar que adotou as medidas de conscientização. Que fez com que realmente o funcionário ficasse orientado naquilo que deveria ser feito. A importância da vacinação para aquele negócio, para aquele ramo, né? Então, assim... Vou falar até do meu ramo, né? Meu ramo é um escritório de contabilidade e eu tenho aqui um andar, né? Onde ficam todos os colaboradores. Então, é importante que eles estejam, primeiro, respeitando o distanciamento, fazendo com que todas as práticas da OMS sejam cumpridas e também tentando se preservar, né? Porque a vida fora daqui do escritório, ela continua. As pessoas continuam vivendo as suas vidas e fazendo as suas coisas e não, claro, com todos os cuidados que acho que cada um deve ter, né? Fazendo, eu acredito que também deve ser tomado em casa e aqui, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente tem hoje, né? A empresa tem um ramo que ela entende que não é correto não ter um empregado vacinado, né? O que a gente acha que seria menos arriscado agora, enquanto a questão se resolve? Quando não se tem um padrão, né, definido, né? Adotar as medidas de orientação documentadas, né? Registrar tudo que se for passo a passo do que se foi feito. Olha, eu te orientei que a vacina é importante para a empresa, nós somos um lojista, nós atendemos o público, ou somos da área de alimentos, né? Atendemos pessoas. Na área de alimentos, principalmente, exatamente, né? Que as pessoas tiram máscaras, manipulam. Então, assim... manipulam os alimentos, né? É importante ter aqui para o nosso ramo a vacina. Então, você orienta... documenta que orientou, ainda assim o empregado se nega, né, a cumprir com a vacina. Com as orientações, né? Aí você vai ter que ser advertido de alguma forma, né? Aí o que a gente pensou neste momento você, empregador, ter a segurança de que fez a sua parte. O seu papel foi cumprido. Porque assim, uma das obrigações do empregador, norma constitucional, e a CLT também prevê, que é o empregador manter o meio ambiente de trabalho saudável. E seguro, né? E seguro. Uhum. Então, como que você faz isso mantendo alguém, né, que se nega a se vacinar? Então, essa portaria acabou criando esse impasse. É assim, a gente aqui não contesta quem quer ou quem não quer, né? A gente aqui está conversando a importância da situação. O que nós vemos sempre é a importância da situação. Eu vejo que o vacinar é importante, porque quando a criança nasce, ela já vem tomando suas vacinas para exatamente ficar imune a algumas doenças. Nesse momento de pandemia, nossa situação é essa, tomar a vacina para se criar uma imunidade. Eu entendo que talvez a vacina não seja 100% eficaz, mas ela não é 100% eficaz nesse momento, mas ela vai ajudando com que isso se complemente. Fico imaginando uma pessoa que já teve esse problema da Covid e o quanto ela ficou aliviada em se vacinar e ter
a certeza de que ela vai estar cumprindo com o protocolo para a vida dela. Sim, exatamente. Eu fico pensando dessa forma, né? Então, eu acho que o coletivo deveria ser assim, né? Sim, Pensar dessa forma, Mas né? enquanto isso, a gente não chega nesse ideal, eu acho que o mais seguro agora é isso, é a empresa adotar as medidas de conscientização. Ainda assim, olha, não dá para manter esse empregado, não dá, porque meu ramo não permite ter um empregado não vacinado aqui, se essa é a convicção da empresa, na nossa opinião, o menos arriscado agora seria a dispensa sem justa causa. Eu acho que a dispensa normal. Com justa causa poderia gerar eu acho que também, muita polêmica. eu acho que também só geraria polêmica, né? A pessoa quer arriscar, é um risco que ela vai ter, mas é uma polêmica que ela não tem necessidade. Desnecessária, exatamente. Então, assim, por quê? A dispensa sem justa causa, ela não necessariamente precisa ter um motivo, o empregador tem esse direito, né, de dispensar. A empresa dele, o direito dele. Exatamente. E vice-versa, o funcionário que não quer sair da empresa, ele sai. Os direitos são iguais nesse caso. E a questão da discriminação que a portaria trata, que também é um assunto bem complexo, né? Não é só da vacina, né? Exatamente. Não estamos falando só da vacina. Considerar isso uma prática discriminatória, em termos jurídicos, é assim, o ônus é do empregado, né? Primeiro ele tem que trazer essa informação. Olha, eu fui discriminado por tal motivo. Eu fui discriminado pela minha orientação sexual, pela minha orientação política, né? Foi por esse motivo. E a empresa vem, né? Onde entra o ônus dela. Não foi isso, né? Foi o outro motivo. Foi porque ele não apresentava rendimento. Foi porque ele não correspondia, não era assíduo. Em situação de dificuldade, a empresa está em dificuldade. A questão da dificuldade financeira, na Justiça do Trabalho, Ricardo, ela vai até um pouco a fundo e o empregador tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes o juiz já chegou a solicitar prova. Eu não duvido. Contábil. Até porque... Qual foi a sua dificuldade? Nós já tivemos casos em que a empresa alegava a dificuldade financeira, nós solicitamos o CAGED, naquele mês que aquele empregado... Ele contratou mais 30 e abriu 2 filiais. Então, assim, qual foi a sua dificuldade financeira? A gente sabe que no Brasil existe a situação é muito complexa, né? Porque as pessoas, elas usam justificativas para meios que às vezes não são verdadeiros. Né? Então, a gente sabe que muitos usam a pandemia para justificar certas coisas. Sim, estamos em crise. Estamos em crise. Mas estão em crise, estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Muito bem, a gente entende isso. Até estava discutindo hoje de manhã, as pessoas falam de preço disso, preço daquilo, mas o estádio de futebol está lotado. Qual a sua preferência? Né? Qual a sua prioridade? Então, são prioridades. Então, assim, eu entendo que tanto um lado quanto o outro usam certos artifícios para justificar os seus meios que às vezes não são verdadeiros, né? Mas, assim, às vezes a gente vê dificuldades de fato, né? Tem clientes que no meio da pandemia fecharam as portas e não abriram, né? Não reabriram. Tem funcionários que, infelizmente, tiveram que deixar o seu emprego por dificuldades pessoais, né? Então, a gente sabe que tudo isso acontece. E esse meio da discriminação também aumentou muito nesse período, né? Por causa de outras situações. Mas o que eu acho mais interessante, doutora, e a gente até conversou um pouquinho antes, é que isso tudo não é assim, só falar da lei, né? Não estamos só falando da lei. Porque a lei era muito mais fácil se ela existisse e fosse cumprida, né? O problema é que é um jogo político. Sim. É uma briga que atrapalha tanto o empresário quanto o colaborador. Sim. E que, na verdade, a prática discriminatória, que se você for olhar a fundo, que eles estão prevendo, não é nem a prática discriminatória de quem toma vacina ou não, mas de quem segue uma orientação política e de quem não segue. De quem não segue. No fundo é isso, a discussão é essa. Eu vou até citar uma coisa que eu li, né, no texto do Barroso, né, que quem entrou com a ação para que o ministro Barroso fizesse todo esse questionamento junto ao presidente, ao Ministério do Trabalho, foi o próprio Partido dos Trabalhadores. Que é engraçado, porque deveriam estar a favor do que foi feito, porque está ajudando o funcionário a não ser mandado embora sem direito. Sim. E aí, em contrapartida, também falamos sobre isso.
a situação do Ministério do Trabalho está contra os empresários, que tanto defende o então, quer dizer, é uma briga realmente... Ela virou uma briga de convicção e não necessariamente de direito. De lei, de proteger realmente o ser humano do lado de cá e o ser humano do lado de cá. Porque hoje, ser empreendedor no Brasil é difícil, muito complicado. Ser colaborador no Brasil também é muito complicado. Porque sabemos que há uma diferença muito grande de classes e de situações e de opiniões. Mas essa norma, né, a gente está aqui para orientar os clientes, né, falar com eles, mostrar para eles. Abrir o debate, na verdade. Estamos aqui conversando exatamente para isso, porque eu tenho certeza que muitos clientes vão ter dúvidas em relação a isso. E aí me coloco, né, como contabilidade para orientar os meus clientes e aqueles que estiverem dificuldades. E também coloco a CV Advogados para entrar em contato, né. Nós vamos deixar o link de vocês aqui no nosso vídeo, né, para que as pessoas também que tiverem dúvida entrem em contato. E é claro, a gente está aqui para discutir situações para ajudar a orientar e a elucidar tudo isso. Claro que ainda não temos todas as respostas, né? Só uma coisa que eu queria acrescentar, Ricardo, aproveitando a abertura do canal, assim, a prática discriminatória que a lei fala, ela não é algo novo, ela não é algo recente. E aí, assim, eu gostaria de colocar aqui alguns exemplos do que já existe na lei, o que os tribunais entendem como discriminatório e que aplicam essa penalidade do salário em dobro, do dano moral, né, que é a penalidade da portaria. Retorno e tudo mais, né? Retorno ao trabalho com salário em dobro e o dano moral. Isso já é previsto desde 95, para práticas discriminatórias. E que todo mundo entende. Que prática discriminatória? Raça, sexo, cor? Não é só isso. Né? A jurisprudência abre, vou dar alguns exemplos, né? Para casos de doenças graves com estigma ou preconceito. Então, a pessoa tem HIV, né, a pessoa tem tuberculose, então a jurisprudência entende que essa pessoa não pode ser dispensada por este motivo, né? Então o cara apresentou um atestado, mostrou que possui aquela doença. Alguns dias depois ele é dispensado. A justiça tem invalidado esse tipo de dispensa, porque fica meio que claro que o motivo foi aquele. Bem discriminatório, inclusive. E isso aconteceu mais... Agora parou, acho que as empresas ficaram mais espertas, mas aconteceu muito com o câncer, né? O empregado chegava com atestado médico que tinha sido diagnosticado com câncer e a empresa dispensava, porque sabia que aquele empregado ia se ausentar para radioterapia, quimioterapia, ia passar mal, ia ficar debilitado, e aí já descartava. Então a lei veio para isso, como uma proteção, para dizer, olha... vamos acolher, né? Outro exemplo interessante do acolhimento, embriaguez, quando é diagnosticada como doença, e o usuário de droga. Porque não simplesmente empregado, eu vou descartar ele, né? Quando é considerado que aquilo é uma doença, né? A empresa precisa encaminhar para tratamento, comprovar que encaminhou para tratamento, que tentou acolher. Que fez um procedimento de recuperação, mandou para um NA, né? E procurou ajudar assim, realmente o quadro daquela pessoa. Por quê? Porque aí fala assim, nossa, mas eu sou pai daquele empregado, né? Por que eu tenho que fazer isso? Não é questão de ser pai, né? Não, a própria Constituição, Ricardo, ela tem um artigo, ela trata da função social da propriedade. Então, quando você é proprietário de um negócio, né, empregador, você tem a função social também. Então, não é simplesmente, mas eu não tenho que cuidar da vida pessoal dele, mas você tem essa função social. Sim, né? A Sama Contabilidade, ela tem muito esse eixo, né? Principalmente, já tivemos casos e que, graças a Deus, entraram numa recuperação e se deram bem, né? A gente conhece um pouco disso porque tem empresas que acho que não faz nem ideia de que isso exista, né? E assim, um outro caso muito interessante que já caiu muito nas nossas mãos nesses anos aqui da advocacia é o caso da doença psiquiátrica também, né? Os tribunais ainda discutem muito se seria discriminatório dispensar quem está em tratamento psiquiátrico ou não, né? E é uma polêmica grande, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Muita gente adquiriu, infelizmente, a doença psiquiátrica. Exatamente. Então, assim, conheço bastante gente. Tomar cuidado com o simples descarte desse empregado. Procure orientação de um profissional, contabilidade, jurídico. Eu acredito que agora, com esse nosso vídeo, né?
vamos ter bastante perguntas a respeito disso. Sim, Tenho certeza que nós vamos aí receber algumas perguntas importantes, né? E estamos aqui, com certeza, para... porque do lado do empregado, a questão da doença psiquiátrica, a gente entende que quando a gente está do lado do empregado, que é sim uma doença grave que causa estigma e preconceito, né? Ah, fulano tá com depressão, fulano não sai da cama, fulano... E gera um preconceito, né, pro lado do empregador. E do lado do empregador, também para ele é uma pessoa que ele não pode contar mais 100%. Ele sabe que existe aquela dificuldade durante o tratamento da pessoa. Você sabe que eu tive uma experiência assim, né? Eu fiquei 4 meses sem falar. Sem conseguir emitir um som, ou quando começou ficou ainda meio esquisito. E aí fui diagnosticado com esse tipo de situação. E eu não acreditava muito nisso, eu não tinha muito... porque é uma coisa meio difícil de entender ainda, né? E ainda passei um período, né? Tenho passado ainda por um período turbulento. Exatamente, para poder conseguir até mesmo entender essa situação. E realmente você sente que as pessoas ao seu redor têm um pouco de preconceito em cima daquilo que você viveu, então, até para, não sei se para evitar... Não vamos desgastar ele, às vezes acha até que é frágil demais, e sabe, peca no excesso. Fica meio complicado. Eu passei por isso, eu entendo bem. E veja, você hoje é empresário, né? Mas passou por uma situação que muitos empregados passam. E o empresário não E o empresário não pensa, não visualiza mesmo, porque nunca esteve do outro lado. E do lado do empregado, por isso que existe essa proteção da jurisprudência de que fala, olha, dependendo da doença psiquiátrica, dependendo da gravidade que isso se colocava, não é descartar o empregado. Ah, mas ele vai faltar muito, tá faltando muito. Pô, mas ele está num tratamento. Você tem a sua função social de acolher, tentar dar formas de ele melhorar. Porque simplesmente descartar essa pessoa no mercado de trabalho, às vezes você piora a doença psiquiátrica dela. Ela não vai conseguir... Ela tem dois problemas agora. Ela vai conseguir imediatamente ela não vai conseguir um emprego, exatamente pela dificuldade que estamos, né? Isso. E também vai aumentar ainda mais o tipo de situação que ela está vivendo. Muitas vezes ela perde o convênio médico que estava utilizando na empresa, usava psicólogo, psiquiatra. Então, assim, tomar cuidado com simplesmente a gente tem que sempre orientar o empresário a consultar, né? Antes de tomar uma decisão, saber que ele tem um contador, saber que ele pode contar com um advogado e que ele pode, no mínimo, perguntar o antes, evitar remediar, né? Tentar prevenir a situação antes de tentar remediar, né? Eu acho que é importante isso para nós, que somos profissionais dessa área, né, de orientação ao cliente, estar aberto para receber a pergunta e tentar fazer com que ele entenda qual é a melhor forma de executar aquele tipo de situação, né? Até mesmo para não prejudicar nenhum lado nem outro, nem o funcionário, nem tampouco a empresa. Que nesse ponto a portaria andou bem, né? Não andou bem, mas assim, ela divulgou o que é uma prática, o que é uma prática discriminatória, e assim a gente pode agora também a portaria ela deixa um pouco confusa uma situação. Porque na portaria fala o seguinte, que a empresa pode exigir que o funcionário faça o teste, desde que a empresa custeie esse teste, e que o funcionário apresente esse teste negativo à empresa. Não é meio... e ela ainda fala assim, não é meio assim, igual que estava? Apresente o teste, acho que ela usa até né? O teste ou o certificado, ou a apresentação da carteira de vacina. Então, assim... Então, não ficou, assim, mais ou menos quase igual que estava? Só mudou um pouquinho... o artigo 3º, ele fala exatamente que a empresa terá que adotar a preservação das condições sanitárias do ambiente de trabalho, poderão oferecer a testagem periódica que comprove a não contaminação pela Covid, ficando os trabalhadores, nesse caso, obrigados à realização do teste ou à apresentação do cartão. Isso eu até entendo, que essa parte da portaria está em todo lugar. Porque para jogar bola hoje, você é obrigado a entrar antes do campo a fazer o teste. Para você entrar no estádio, você é obrigado a fazer o teste. Eu falo isso porque a gente acompanha um pouco de futebol. Mas para todo lugar que você vai, é a mesma coisa. Agora que estão voltando. Agora eu vou viajar, eu sou obrigado a fazer o teste. Então, tudo eu tenho que fazer dessa forma. Então, eu entendo que a portaria, ela não é que ela resguarda, ela só está dando continuidade ao que já está
né, no mercado aí, né, na linha. E eu acho que isso é importante. Agora, é importante frisar que se o empregador exigir, ele terá o custo disso quantas vezes for necessário. Sim. Então, quantas vezes ele exigir é quantas vezes ele vai fazer o custeio. Sim. E o funcionário é obrigado a fazer. Sim. Se ele se recusar a fazer, é uma outra questão. Aí entra, aí vamos ter que estudar caso a caso para ver a validade dessa dispensa, se daria para advertir, suspender, né? Eu acho que dependendo do ramo da Porque empresa a portaria não fala nada sobre essa recusa também do empregador. Não. Porque o empregado, se ele se recusar a tomar a vacina, com certeza ele pode se recusar também a não fazer o teste. Porque afinal de contas, a alegação, né, de quem se recusa, a maior alegação é que o corpo é inviolável, que eu tenho as... Então, assim... É meu corpo, é minhas regras. Exatamente. Então... Tá, cada um tem o seu direito, ninguém está aqui discutindo o direito de ninguém. Mais uma vez, deixando claro que cada um tem o seu direito, eu não quero entrar em polêmica nenhuma em relação a isso. São as convicções da pessoa e aí volta naquilo. E aí, o que eu faço? Né? Se ele se recusou a testar, se ele recusou, mas meu ramo exige... Procure seu contador... ou o seu advogado, que aqui no caso nós estamos deixando claro, né? Aqui tem a Samar Contabilidade à disposição e temos aqui a doutora Carol da CV Advogados. A gente está junto aí já há alguns anos, né? E tem dado muito certo. Graças a Deus, é uma parceria de sucesso, né? Uma parceria de sucesso. Bom, quero te agradecer mais uma vez, doutora, que já não é a primeira vez que estamos aqui fazendo um vídeo, né, para o nosso canal com a presença de vocês. Quero agradecer imensamente a ajuda que você nos tem dado aí a Samar, né, as orientações, ajudando os nossos clientes, né, e deixamos aqui à disposição, vamos deixar o link, né, o site da doutora, no escritório dela, para quem entrasse em contato com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Ricardo. Tchau, Até tchau. Mais. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.